Eu vi que alguns alunos tiveram dificuldade de acessar naquele dia, porque não tinham se programado, tinham outras atividades, mas a partir dessa quarta-feira vocês já ficam previamente avisados. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos. Para quem já esteve na aula de quarta-feira e para quem não esteve também, eu vou fazer aqui só uma rápida memória do que nós conversamos e aí a gente retoma de onde havíamos parado, tá certo? Para que você não fique totalmente perdido aí no assunto, eu vou te falar sobre o que nós conversamos quarta-feira passada. Nós vamos falar muito sobre equilíbrio químico, os vários aspectos do equilíbrio químico, naturalmente, o que significa, como reconhecer, como resolver um equilíbrio químico. Mas antes que nós entremos nesse assunto, propriamente dito, eu falei sobre gases. Falei sobre gases por quê? Porque tem muita informação nesse capítulo 13, muita relação com o equilíbrio químico sobre gases. E como nós só vamos conversar sobre gases no capítulo 16, foi necessário fazer aqui uma prévia, né, com os principais temas que estarão no capítulo 13. Falamos de mistura de gases e pressões parciais, mostramos a lei de Dalton, que é simples. Segundo essa lei, a pressão que cada gás exerce numa mistura, que nós chamamos de pressão parcial, somada com as pressões parciais dos outros gases, dão a pressão total. E terminamos aqui mostrando a relação que existe entre pressão parcial e fração em quantidade de matéria. Mostramos que quanto mais o gás está presente na mistura, ou seja, quanto maior a fração desse gás na mistura, proporcionalmente maior será a pressão parcial, a pressão que ele exerce. O que é intuitivo, né, pessoal? Eu tenho uma mistura com 95% de um gás A e apenas 5% de um gás B. Não é que o gás B não exerça pressão, mas evidentemente que 95% dessa pressão vai ser devida ao gás A, que participa com 95% das moléculas, né, nessa mistura. Professor, e essa pressão parcial, na prática, ela ajuda no quê? Ora, se eu colocar dentro de um balão uma mistura de vários gases, cada um exercendo uma pressão específica, que somada com a dos outros gases dá uma pressão relativamente grande, a probabilidade das paredes desse balão não suportarem essa pressão vai ser muito grande. Então, eu diria assim, as pressões parciais determinam, né, a possibilidade ou não das paredes desse recipiente suportarem a pressão total. Porque se as pressões parciais forem tais que somadas resultem numa pressão relativamente grande, uma pressão total relativamente grande, pode ser que as paredes desse recipiente não suportem e ocorra, então, um rompimento, uma explosão. Então, esses primeiros conceitos aqui que nós trabalhamos na aula de quarta-feira, repito, foram apenas para falar sobre gases, para que quando eu tenha que recorrer a esse assunto dentro do capítulo 13, eu possa fazer isso com tranquilidade. Já que eu vou falar mais especificamente sobre gases, apenas no capítulo 16. Bom, mas então, superado essa revisão, e solicitando mais uma vez que quem não assistiu a aula de quarta-feira, vá lá e confirme a aula, assista integralmente, vamos falar então sobre equilíbrio químico para valer. Pessoal, quando acaba uma reação química, termina a reação química. Estou no laboratório, realizei uma reação química, a reação química acabou. Por que a reação química é dita terminada? Por que ela termina? Será que é quando um dos reagentes acaba e o outro não tem mais com o que reagir? Se for assim, você vai responder o seguinte:
A reação química termina quando o reagente limitante é consumido em sua totalidade. Está clara essa frase? Ó, Sim. o reagente limitante é o que acaba primeiro. É mais ou menos como se eu estivesse fazendo uma comida. A comida tem vários ingredientes. Professor, por favor, de novo, eu Com não certeza. entendi. Com certeza. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estou fazendo uma comida, vários ingredientes entram nessa comida, daí o ingrediente acaba. Pergunto a você, não tenho mais como continuar a fazer mais dessa comida, não é verdade? Eu não tenho mais aquele ingrediente, correto? Esse ingrediente que acabou é chamado reagente limitante. Tá, pessoal? Reagente limitante. Eu estou fazendo a reação entre A e B. Enquanto houver A e houver B, a reação prossegue. Até que o reagente A acaba. Eu não tenho mais o reagente A. Consequentemente, para as máquinas. O reagente A, que acabou e que provocou o fim do processo, é o reagente limitante. Melhor assim agora? Sim, obrigada. Por nada. Fique sempre à vontade para interferir e perguntar, porque isso é muito bom, viu? Esse feedback é perfeito. O professor repete aí, dá um exemplo. Então, ó, quando o reagente limitante é consumido em sua totalidade, ou seja, quando ele esgota, não tem mais como eu continuar a reação química. Então, por exemplo, eu estou realizando uma reação de combustão, uma reação de queima de algum tipo de combustível, seja qual for. Ela cessa quando todos os reagentes, ou qualquer deles, são consumidos, desde que esse seja o reagente limitante. Eu estou fazendo uma reação de combustão, estou queimando lenha. Queimar lenha é uma reação de combustão, porque a lenha é um combustível. Em determinado momento, a lenha acabou. Acabou a combustão, né? Porque a lenha seria, então, o reagente limitante que foi totalmente consumido. Na linguagem popular, eu diria que a reação acabou. Agora, passemos a uma análise mais cuidadosa. Existem... Bom dia, tio. Olá, Salles. Seja bem-vindo, Bom Salles. dia, boa tarde. Tranquilo, tá valendo, tá valendo. Bem-vindo, Salles. Salles, você Tudo show. conseguiu ver a aula de quarta-feira? Vi sim, sobre os gases Isso, ideais. Sim, vi. perfeito. Salles, nós estamos aqui agora, aproveitando aquilo que nós já vimos na aula de quarta, mas falando principalmente de equilíbrio químico, tá? Conceituando equilíbrio químico. Agora sim, vamos falar diretamente do assunto que nós viemos tratar. Olha só, eu tenho uma reação de combustão. Essa reação de combustão, ela só vai ser possível até que eu tenha todos os reagentes. O combustível, o comburente, que é o oxigênio. Vamos supor que o oxigênio acabe. O fogo apaga. O fogo apaga porque não tem o tal do reagente limitante, que seria o oxigênio. Reagente limitante, pessoal, é aquele que acaba primeiro. Então, a combustão só permanece se houver combustível e comburente. Qualquer um dos dois que acabe primeiro, para o processo. Tá certo? Só que existem reações, outras, que são diferentes. É como se elas nunca parassem. Como assim, professor? Toda reação produz alguma coisa. Tá certo? Toda reação tem produto. E aí, quando os produtos dessa reação são tais que eles também começam a reagir depois de formados, a reação não para. Professor, isso é possível? Não só é possível, como é muito comum. Você está produzindo C e D, consumindo A e B. A e B são os reagentes, C e D são os produtos. A e B vão sendo consumidos, mas C e D vão sendo produzidos. Acontece que a reação não acaba quando A e B forem consumidos, porque C e D, que já foram produzidos, passam a reagir entre si e continuam a reação. É assim que funciona. Por isso que ele fala aqui, ó,
existem reações em que, assim que o produto é formado, ele, o produto, começa a regenerar os reagentes que o produziram. Ou seja, os produtos começam a reagir entre si e os reagentes que haviam desaparecido voltam a ser produzidos. São as chamadas reações reversíveis. Pessoal, essas reações funcionam assim. Eu sei que isso parece absurdo no primeiro momento, mas você imagina que você acabou de fazer um bolo, aí o bolo começasse a se desmanchar e os ingredientes fossem pouco a pouco voltando. Tá? Eu sei que vocês vão dizer, professor, isso parece um absurdo, e parece mesmo. Porque você está pensando numa reação irreversível. Mas se a reação for reversível, é exatamente isso que acontece. Você acaba de produzir o bolo e o bolo começa a produzir os ingredientes. É como se fosse uma história que termina e aí você começa a contar do final para o começo de novo. Vocês estão entendendo essa história de reação reversível até aí? Tudo bem? Reação reversível. Deixa eu escrever Sim, senhor. essa locução. Porque isso aqui, pessoal, parece um perfeito absurdo a princípio. É como se o tempo voltasse. É como se você terminasse uma tarefa e aí essa tarefa terminada começasse a voltar do final para o começo de novo. Isso é uma reação reversível. Na prática... Você vai dar um exemplo de reação reversível? Vou já mostrar exemplos para você. Na prática, eu sei que é difícil pensar assim, mas nas reações químicas isso acontece o tempo todo. Para minha colega que pediu um exemplo, eu vou mostrar logo aqui, depois eu volto para essa página. Mas para não perder a sua iniciativa, tá certo? Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui é só genérica, não vale. Então, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é água na forma líquida. Água na forma líquida. À medida em que eu aqueço a água, ela forma o quê? Vapor. Entra no estado gasoso, não é verdade? Só que, no mesmo instante em que os gases produzidos são formados, eles voltam para a forma líquida. Você quer ver onde é que isso acontece? Embora isso aqui não seja um processo químico, mas dá para exemplificar. Você está fervendo água e põe uma tampa na panela, fechando a panela. Tampa comum. Tampa seca. Quando você levanta a tampa, você vê que a tampa ficou molhada. Não foi isso? De onde foi aquela água que apareceu no interior da tampa, na parte de baixo da tampa? Primeiro, a água líquida produziu gases, formou-se o vapor, e depois esse vapor formado retornou para a forma líquida. Então, é um processo reversível, como é a maioria dos processos físicos. Tá certo? E alguns processos químicos também. Do mesmo jeito, se você Obrigada, quiser... tio. Por nada, eu vou falar mais exemplos aqui. Olha só. Aqui é gelo, água na forma sólida. Ele está derretendo. Está produzindo água na forma líquida. Mas, ao mesmo tempo, assim que a água se forma líquida, ela torna a congelar por conta das condições ambientais. Outro processo reversível. Esse aqui, por exemplo, pessoal, é muito comum também. Ó. Esse processo é muito interessante. Essa substância enorme chamada CA5PO43OHS, o nome dela é hidroxiapatita. Professor, onde é que essa substância existe? Nos nossos queridos caninos, nos nossos dentes, caninos, molares e etc. Essa substância é a substância que forma o esmalte dos dentes. Tá, gente? Só que ele vai sofrendo um desgaste chamado desmineralização. Esse processo de desmineralização, ele literalmente desmancha o esmalte dos dentes em vários tipos de íons. Íons de cálcio, íons fosfato, íons hidroxila ou hidróxido.
Só que ao mesmo tempo em que isso acontece, tá? Substâncias presentes na saliva regeneram toda essa estrutura e tornam a mineralizar. Por isso, o esmalte dos seus dentes vai levar 30, 40, 50 anos para se desgastar totalmente. Tá certo? Porque à medida em que ele é desgastado por substâncias corrosivas, como ácidos presentes na comida, ele é recuperado e é refeito, né, por substâncias presentes na saliva. Tá certo, pessoal? Então, é um processo muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele acontece no sentido da esquerda para a direita, ele também acontece no sentido da direita para a esquerda. E é o que nós vamos ver bastante aqui, são os processos reversíveis. Vamos ter vários e vários exemplos, tá? Podem ficar tranquilos que, quanto a isso, eu não vou decepcionar vocês. Vocês vão ver vários processos reversíveis. Professor, esses processos reversíveis, eles só acontecem na química e na física? Infelizmente, sim. Então, na biologia, por exemplo, esses processos eles não se verificam. Uma célula sempre envelhece no mesmo sentido, ela não rejuvenesce, né? Mas reações químicas, elas desafiam essa lógica, elas tornam a acontecer, só que em sentido contrário. Tá, pessoal? Vamos, então, ver aqui mais alguns conceitos para a gente entender isso graficamente. Nos processos reversíveis, em sistema fechado significa que você vai ter uma vedação tal no teu ambiente reacional que não vai escapar nem gases. Sistema fechado. Nos processos reversíveis, há um momento em que a reação parece parar, seja de forma perceptível aos sentidos, como a falta de indícios visuais, seja pelo fato de que a concentração de todos os reagentes e produtos para de variar. Então, aparentemente, a reação parou. Só que, mesmo nessa situação, a reação não para de ocorrer, certo? Mas a rapidez de formação dos produtos, a reação direta, se torna a mesma que a da regeneração dos reagentes, chamada reação inversa. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor isso aqui. Isso aqui é meio complicado, deixa eu dar aqui um exemplo prático para vocês. Imagine uma caixa d'água vazia. Essa caixa d'água eu vou encher. Eu vou colocar uma mangueira para encher essa caixa d'água. E vou fechar a torneira por onde a caixa d'água seca. Coloca a mangueira, a caixa d'água começa a encher. Você vai percebendo que a água está subindo na caixa. O nível da água está aumentando. Em determinado momento, o que eu faço? Eu percebo que a água está muito suja. Quero descartar aquela água até que chegue uma água mais limpa. Eu abro a torneira da caixa d'água, deixo a água sair. Pessoal, a caixa já estava quase cheia. Se a vazão da água que sai for igual à vazão da água que chega, vai parecer ou não que essa caixa nem está saindo água, nem está entrando? O que vocês acham? Entenderam o exemplo? Está lá uma caixa d'água quase cheia, mas eu abri a torneira. A mesma quantidade de água que sai, o mesmo fluxo, a mesma vazão de água que sai, é água que entra. Para quem não estiver olhando a torneira que sai e a torneira que entra, vai parecer que a caixa está, o quê? Em equilíbrio, né não? Parada. Nem está saindo água, nem está entrando. Beleza? Entenderam o exemplo? Bem mais simples. Show. Pronto. Pensa também no seguinte. Você tem uma conta bancária, tem um valor X na sua conta bancária, é o saldo. Se você receber um tanto, mas gastar o mesmo, o seu saldo bancário não muda? Não muda. Você recebeu X, mas gastou X, o saldo bancário é o mesmo. Se você olhar só o antes e o depois, vai parecer que nem houve débito, nem houve crédito na sua conta, é ou não é? Sim. Pois é exatamente essa mesma situação que nós estamos vendo nas reações químicas. Tem reações em que chega um momento
em que tudo que é consumido na reação direta é produzido pela reação inversa. Por isso que parece que os reagentes e os produtos deixaram de reagir. Parece que a reação parou. Só que, na verdade, ela não parou, pessoal. O que acontece é que você vai ter ali duas reações. Você vai ter a reação direta, que é para a direita, e a reação inversa, que é para a esquerda. Se a rapidez de uma for igual à rapidez da outra, a impressão que vai passar é que não está havendo nenhuma reação. E essa é a ideia, adivinha, de equilíbrio químico. Então, no momento, nas condições em que a rapidez da reação direta se torna a mesma que a rapidez da reação inversa, nós dizemos que atingiu-se o equilíbrio químico. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que equilíbrio químico é quando eu tenho, primeiro, um processo reversível e, segundo, a rapidez de uma reação se tornou igual à rapidez da outra. É exatamente isso. Atenção para esses nomes. A reação de formação dos produtos é a reação direta. A reação contrária, que é a de regeneração dos reagentes, é a reação inversa. Então, vamos pegar um exemplo gráfico com isso aqui. Pensem numa reação onde A mais B, aliás, A se transforma em B, e ela é reversível. B também pode se transformar em A. Num primeiro momento, só está acontecendo a reação direta. A está se transformando em B. A concentração de A está diminuindo e a concentração de B está aumentando. Até que chega um outro momento em que B começa a produzir A, começa a reação inversa. Segundo momento. Então, primeiro momento, A está produzindo B. Segundo momento, B está produzindo A, reação inversa. Terceiro momento, a rapidez de uma reação se torna igual à rapidez da outra. Nesse momento ocorreu o tal do equilíbrio químico, atingiu-se o equilíbrio químico, quando a rapidez da reação direta é a mesma que a da reação inversa. Graficamente, uma vai diminuindo, a outra vai aumentando, até que atingem a mesma rapidez. Então, aqui, pessoal, é o retrato de muitas situações que vocês vão encontrar. O comportamento das reações até o equilíbrio químico é sempre esse. A reação direta diminui a sua rapidez, a reação inversa aumenta a sua rapidez, até que ambas atinjam a mesma rapidez. A partir do momento em que atingiram a mesma rapidez, eu digo que atingiu-se o equilíbrio químico. Beleza? Tudo bem? Show! Então vamos mais uma vez fazer a leitura desse gráfico dizendo assim, ó, o gráfico representa o comportamento de uma reação em que uma substância A se transforma em outra B, hipotéticas. À medida que A é consumida, a rapidez da reação direta diminui, porque o consumo, vocês lembram, a rapidez do consumo depende da quantidade de reagentes. Se eu tenho pouco reagente do tipo A, porque ele já está sendo consumido pela reação, a rapidez da reação tende a diminuir. Por outro lado, a formação de B faz com que a transformação de B em A aumente a sua rapidez proporcionalmente. Então, começa a ocorrer a reação inversa BA, e em algum momento, que é exatamente nessa linha tracejada de tempo, a reação direta atinge a mesma rapidez da reação inversa. Ocorreu, então, o equilíbrio químico, que é o que nós queríamos definir. Definido o conceito de equilíbrio químico,
vamos pensar agora em representar uma reação que já atingiu o equilíbrio químico. Já mostrei para vocês. Aquela reação hipotética de transformação de A em B é a reação direta, apontando para a direita. A reação contrária, que transforma B em A, é a reação inversa, aponta para a esquerda. Vejam algumas peculiaridades dessa representação. Esses A minúsculo e B minúsculo representam os coeficientes da reação balanceada. Chamamos coeficientes estequiométricos. Tem lá sua importância. As setas, elas são cortadas pela metade. Observem aqui, ó. Quando aparecer esse símbolo das setas cortadas pela metade, a flechinha, né, cortada pela metade, isso indica um processo reversível, um processo que acontece nos dois sentidos. Então, as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos, as letras maiúsculas, as fórmulas químicas das substâncias, e as meias setas, as setas cortadas ao meio, indicam que a reação está em equilíbrio, é uma reação, portanto, reversível, que atingiu o seu equilíbrio. Professor, por que essa representação é importante? Porque na hora que você encontrar uma questão dessa natureza, você já vai entender que essa reação é uma reação reversível e que atingiu o equilíbrio. Professor, sistemas físicos também podem apresentar a situação de equilíbrio? Não só podem, como apresentam. Nós mostramos isso, né? Aqui eu tenho uma garrafa com água líquida. Passado algum tempo, parte dessa água evapora, vai para a forma de gás. Só que algumas dessas moléculas voltam para a forma líquida. Então, é um processo reversível e que, quando atingir a mesma rapidez nos dois sentidos, terá ocorrido equilíbrio químico. Aí vai uma pergunta que às vezes vem aí nas provas, né? Os processos químicos sempre são reversíveis? A resposta é não. Nem todo processo químico é reversível. Os processos físicos sempre são reversíveis? Também não. Por que eu quero chamar a atenção para essa pegadinha? Porque tem pessoas que definem reações químicas como processos irreversíveis, o que não é verdade. Tem um monte de reações químicas que são reversíveis. E aí definem processos físicos como se fossem eles irreversíveis, né? Ou todos reversíveis. Também não é verdade. A verdade é que alguns processos químicos, assim como alguns processos físicos, são reversíveis. Outros tantos são irreversíveis. Perfeito, pessoal? Nem todo processo físico é reversível. Tá bom? Os processos químicos, por sua vez, também não são sempre irreversíveis. Para finalizar, nós temos ainda alguns minutinhos. Um tema, aqui eu já falei, mostrei para vocês o exemplo da desmineralização do esmalte dentário, que é um processo reversível, felizmente, né? Tá certo? Eu quero definir o que é constante de equilíbrio, tá, gente? Eu quero definir para vocês o que é constante de equilíbrio. Temos exercícios aqui no final, vocês depois farão comigo. Se quiserem tentar, podem começar. Mas deixa eu definir só o que é constante de equilíbrio, para a gente continuar esse assunto na quarta-feira. Gente, tem a história de como esse equilíbrio, essa constante foi determinada. Ela foi determinada de acordo com um trabalho realizado no final do século XIX, tá? Com a ajuda de um matemático. Aliás, foram matemáticos que desenvolveram essa tabelazinha. O que eles perceberam, pessoal? Eles perceberam que nos processos reversíveis, era possível criar uma fórmula matemática. Olha que interessante, né? Não por acaso foram matemáticos que desenvolveram essas fórmulas. Certo? Tem um químico aqui pelo meio, mas o cara que bolou isso, a ideia por trás da matemática foi esse cara aqui, ó, o Cato Gödel, o norueguês.
um matemático muito ferrado. Ele percebeu que era possível prever matematicamente em que momento uma reação atinge um equilíbrio, se ela for reversível, baseando-se apenas nos coeficientes estequiométricos. É isso mesmo. Ele percebeu que era possível criar uma relação matemática entre os coeficientes estequiométricos e o momento em que a reação atinge o equilíbrio. E aí, isso ficou conhecido como constante de equilíbrio. Como é que funciona? Imagine a seguinte reação, para vocês terem uma ideia de como vai ser esse estudo agora. O SO2 reage com o O2, são dois gases, e formam um terceiro gás, o SO3. Só que a reação é reversível, vocês estão vendo aqui, né? O SO3 se decompõe novamente nos gases iniciais, e o processo não tem fim. Se você tiver a pressão do SO2, do O2 e do SO3, em cada momento, né? Se você mapear essas pressões experimentalmente, a pressão parcial de cada um dos gases, porque isso é uma mistura de gases, né? Vocês já viram lá no início do capítulo. Se eu mapear a pressão dos gases em cada instante, eu percebo, pessoal, uma relação entre as três pressões que é constante. Ó. Observem individualmente. Aqui a pressão do SO2 era 0,66. Aqui ela diminui, aqui ela aumenta de novo, aqui ela torna a aumentar. As pressões do O2 e do SO3 também oscilam, ora aumentam, ora diminuem, mas existe uma constante entre essas três pressões, que é 0,04 em qualquer momento. Então, esse químico aqui e esse matemático aqui, eles estabeleceram a relação entre as pressões parciais dos gases num sistema, numa mistura, e o equilíbrio químico. Eles descobriram como calcular a constante, né, a constante de equilíbrio em função das pressões, para que você pudesse prever em que momento essa reação entraria em equilíbrio. Professor, e qual é essa relação? Olha que interessante. Experimentalmente, eles chegaram à conclusão que essa constante Kp, que nós vamos passar a chamar de constante de equilíbrio em função das pressões parciais, vou repetir, Kp, constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Ela é a razão entre a pressão do SO3 ao quadrado sobre a do SO2 ao quadrado multiplicada pela do O2. Professor, por que a do SO3 e a do SO2 estão elevadas ao quadrado e a do O2 não? Aí você vem para a equação balanceada. O coeficiente estequiométrico do SO2 é 2. O do SO3 é 2. O do O2 é 1. Isso explica por que na fórmula deles, os expoentes do SO3 e do SO2 eram iguais a 2 e do O2 eram iguais a 1. Então, esses caras, pessoal, eles bolaram uma relação matemática, tá? E aqui tem uma matemática realmente que você vai, às vezes, estourar, porque tem muito número decimal. Estão vendo aqui, né? Mas o que importa para vocês não é como construir essa equação. Vocês vão aprender a usar essa equação. O objetivo aqui da química, eu tento sempre, na medida do possível, fazer isso. Enxugar a matemática, deixar a matemática a mínima possível, para vocês aprenderem o conceito químico por trás disso. O que eu estou dizendo com essa relação? Que a constante de equilíbrio em função das pressões depende dos coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Professor, e por que eu quero saber essa tal de constante? Porque essa constante vai me dizer em que momento essa equação vai entrar em equilíbrio, que é o que me interessa. Tudo que eu vou fazer aqui é para descobrir em que momento esta bendita equação vai atingir o seu equilíbrio. E para isso eu vou precisar calcular o valor dessa constante.
Para calcular o valor dessa constante, eu vou precisar da equação balanceada, portanto, dos seus coeficientes e da relação matemática que eles estabeleceram. Professor, eu esqueci o nome da constante. Tem em algum lugar aí? Tem. Constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, o valor de Kp é a constante de equilíbrio da reação em função em termos de pressões parciais. Tá bom, gente? Ó, releiam esse tópico. Na próxima quarta-feira eu vou começar daqui, ó, lei de ação das massas. Como sempre, eu vou relembrar esse conceito de constante de equilíbrio e vou resolver com vocês, pode me cobrar, a questão 2. Ó, vai vir, como é que vocês vão enfrentar essas questões? Vai vir uma equação balanceada, os valores das pressões de cada membro dessa equação, cada participante dessa equação, e aí vai pedir qual é o valor de K para essa reação. Tentem resolver a questão 2, tá? E aí na próxima quarta-feira eu começo resolvendo essa questão com vocês para relembrar o conceito de K, de constante, de equilíbrio. Vamos falar sobre a lei de ação das massas. Muito legal, né? Passa rápido a nossa aula. Gente, eu sei que agora a gente vai pisar em terreno minado. É um assunto e tanto, mas eu confio muito na capacidade de vocês e sei que vocês vão dar conta do recado, tá? Não é difícil. É só que a gente precisa ir com calma. Se Deus quiser. Certo, Salles? Mas tá certo. A gente vai com calma. Fica tranquila, Bia. Quem conseguiu dar conta até agora, vai continuar. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todo mundo. Ótimo final de semana. O Tico corrigiu já os trabalhos? Ainda não. Assim que terminar a aula do terceiro ano, eu mando o resultado para vocês. Tá bom? certo. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, tio. Bom final de semana para todo mundo. Até quarta-feira, às 10 horas, né? Não esqueça. Até lá, Bia. Obrigado pela participação.